Preparados? Vamos receber com aplausos os doutores do Boa Tarde. O médico dentista Miguel Stanley, faça favor. O cirurgião plástico Tiago Batista Fernandes. A oftalmologista Ana Amaro. E o dermatologista Pedro Ponte. Bom, doutor Tiago, vamos agora a uma questão que nos últimos tempos anda muito em tudo quanto é noticiário e em conversas também dos portugueses. Os implantes mamários que têm feito, de facto, correr muita tinta e não pelas melhores razões. Afinal, já que estamos hoje a falar dos riscos, há riscos. Sim, há riscos em tudo, naturalmente. Agora, toda esta celeuma que se provocou nestas últimas semanas, há que haver bom senso, há que termos a noção de que os implantes mamários são muito importantes, principalmente para quem faz reconstrução mamária. Portanto, infelizmente, uma em cada 7 a 9 mulheres desenvolve ao longo da sua vida algum tipo de cancro mamário. E quando fazemos a mastectomia, é muito importante para a sua autoestima e para a mulher se sentir como toda. Se há quem dá valor a este avanço da medicina nesta área, são as mulheres que passaram por essa experiência e que ganharam um novo fôlego, não é? Um novo ânimo na vida devido a estes implantes. É de facto fundamental desmistificar um bocadinho este problema que tem havido com as próteses mamárias. As próteses mamárias já são usadas desde a década de 60, são perfeitamente seguras, não há neste momento nenhum estudo científico que demonstre que aumenta o risco de cancro. Há até alguns estudos que apontam que facilita na palpação de nódulos que comecem a aparecer. Agora, este problema que se verificou ultimamente foi relacionado com uma marca que, provavelmente à procura de maiores lucros, começou a usar silicone não devidamente autorizado. A marca já não está autorizada desde 2010, no entanto, existem naturalmente cerca de 30 mil mulheres em França, 1.500 a 2.000 em Portugal, que têm este tipo de implantes e que não devem ficar assustadas com estas notícias. Devem sim consultar o seu cirurgião para que sejam feitas análises, exames de rotina normais, a mamografia, a ecografia mamária, a ressonância mamária, a ressonância magnética em último caso, para termos a certeza que está tudo bem. Se está indicada ou não a substituição dessas próteses, é uma questão que ainda está em aberto. Foi informado pela Autoridade de Saúde francesa que deveriam as mulheres substituir. Em Portugal também já estamos a entrar por essa linha, no entanto, não é nenhuma urgência. Fazer uma avaliação, não é? Com certeza, não é nenhuma urgência, é uma situação perfeitamente estável. Os casos que vieram a público, cerca de 2 casos de cancro mamário, se não estou em erro, em França, relacionados com este tipo de utilização de próteses, em 30 mil mulheres, portanto, é seguramente muito inferior à probabilidade de uma mulher ter cancro de mama, mesmo sem a prótese. Portanto, há que haver alguma calma, algum bom senso quando se discute este tipo de problema e há que estar bem informado sobre o mesmo. Ora, muito bem, portanto, ficamos aqui com esse seu esclarecimento também relativamente às notícias, mas esta questão das próteses de silicone suscita também muita curiosidade, mesmo para quem nunca usou e até nem intenciona muito usar, mas é sempre um assunto que motiva interesse. E o silicone é usado noutro tipo de próteses que não as mamárias também, não é? O silicone é um dos elementos mais frequentes no nosso planeta. As pessoas não têm noção. Nós temos silicone nos alimentos, nos medicamentos. Portanto, faz parte do nosso meio ambiente e faz parte de nós próprios. O silicone nas próteses mamárias é, pura e simplesmente, um material usado devido à sua consistência, devido ao facto de ser inerte, de não provocar nenhum tipo de doença e nenhum tipo de problema, naturalmente. Ora, muito bem, nós temos aqui uma exemplificação de como, porque provavelmente, se calhar já teve estas conversas com pacientes, o tamanho das próteses adequado a esta ou àquela pessoa. Temos aqui algumas imagens, porque muitas das vezes estas conversas têm que ser feitas, não é? A pessoa tem uma ideia, o médico pode não ter a mesma.
É fundamental. Nós, neste momento, dispomos realmente de um inovador sistema informático que nos permite, ao avaliarmos a paciente, portanto, isto na própria consulta da paciente, nós fazemos as suas fotografias, transpomos-las para o computador, aparece o corpo da própria paciente. A indicação do tamanho das próteses a colocar é feita de acordo com as medidas do tórax da pessoa. Não é porque a minha amiga ou a outra pessoa que conhece tem um peito bonito, então eu quero o mesmo volume e o mesmo tamanho. Não. Isto tem que ser de acordo com cada pessoa. Isto é individualizado. E, naturalmente, aquilo que a pessoa quer pode não se ajustar ao corpo. Nós, como médicos, temos a obrigação de aconselhar e de dizer que não quando ultrapassa... E conseguem sempre dizer, Dr. Tiago? Sem dúvida. Isso é muito fácil. É muito fácil, quer dizer, se nós não dizemos que não a uma paciente que não tem a perfeita noção o que é que pode ser feito no seu próprio corpo, então qual é a nossa função? Portanto, nós temos a obrigação de orientar a pessoa e explicar, muitas vezes com o uso do sistema informático, o porquê de não podermos colocar a prótese que a pessoa deseja. Naturalmente, naturalmente, quando temos uma prótese mamária, nós temos que ter a noção de que a prótese mamária, quanto maior for, pior é para o corpo da mulher. Porquê? Porque vai acelerar um pouco o envelhecimento da mama. Portanto, deve ser uma coisa equilibrada, uma decisão equilibrada. Isto implica uma conversa, uma consulta que demora bastante tempo, porque é preciso que a pessoa entenda perfeitamente daquilo que estamos a falar, das vantagens e das desvantagens. E há também a questão de, olhando para essa prótese que tem aí junto de si, que provoca algum pavor junto de muita gente que pensa, mas qual é a resistência deste material se isto rebenta? Também fazem esta pergunta. Sem dúvida, sem dúvida. As próteses têm uma cápsula devidamente fortalecida para evitar rupturas. No entanto, elas podem acontecer com um acidente de automóvel, podem acontecer uma vez uma paciente que me perguntou se podia continuar a jogar rugby. Bom, quer dizer, se calhar não é talvez a atividade desportiva mais adequada. Pode romper. Se romper, neste momento o gel é um gel coesivo, não é um material líquido. Isto é, não se vai espalhar para lado nenhum. Pois é, essa é um bocadinho a ideia de que as pessoas acham que há um problema, ficam todas contaminadas com o líquido que está dentro da prótese. Nem pouco mais ou menos, nem pouco mais ou menos. Quando temos uma prótese que rompe, essa prótese vai abrir e vai expor o seu conteúdo ao corpo. Naturalmente, o conteúdo da própria prótese está devidamente estudado, de modo a que não provoque nenhuma reação. Provoca uma reação, uma pequenina reação inflamatória, normal naquela zona, que passa após a remoção da prótese. Nada mais do que isso. Portanto, dá tempo para a pessoa detectar e recorrer ao médico se for caso disso, não é? Dá muito tempo, não tem problema absolutamente nenhum. Mesmo que a pessoa não recorra ao médico com uma prótese com uma ruptura, o único problema que lhe traz é uma alteração da forma da mama, tão simples quanto isso. E isso também é facilmente detectável, portanto, claro. Quando acontece, bom, e não nos podemos esquecer que pode acontecer, a própria pessoa dá por isso. Não nos podemos esquecer que a mulher deve ser vigiada constantemente, quer pelo cirurgião que a operou, quer pelo médico serologista, seja cirurgião geral ou ginecologista, que faz a avaliação e o cuidado normal, anual ou de 2 em 2 anos, de screening do cancro da mama. E isso é para quem usa prótese e para quem não usa, não é? Portanto, tudo o que diz respeito à mama deve estar vigiado. Dr. Tiago, já agora este tema levanta realmente muitas questões. Veja, por exemplo, esta. Isabel Ciauana, 19 anos, Oeiras. Era para perguntar a partir de que idade pode uma adolescente colocar implantes mamários? Ora, Dr. Tiago, esta pergunta vem mesmo a calhar. Na semana passada saiu uma notícia que deixou qualquer um que a leu boquiaberto, que diz que uma mãe britânica ofereceu à filha um voucher, portanto uma espécie de um cheque, para uma lipoaspiração. E depois de já lhe ter oferecido um outro para aumento de seios. Diz esta mãe, que é conhecida como a Barbie humana, que esta é uma forma de garantir que a filha tenha todas as condições para ter sucesso na vida. Agora, pasme-se quem não sabe, a filha tem 7 anos de idade. Portanto, doutor Tiago, eu nem sei se me atrevo a perguntar com que idade é que esta criança pode usar estes cheques brindes que a mãe lhe entregou.
Eu acho que isto é totalmente contra aquilo que deve acontecer perante as pessoas normais, perante os cirurgiões plásticos. É uma situação, é uma cirurgia, não deve ser encarada como a tábua de salvação. Eu acho que, naturalmente, esta mãe necessita de acompanhamento psicológico. E a filha se calhar também, não é? A filha, só por estar a ser educada pela mãe. Porque nós não podemos ver a cirurgia plástica como uma tábua de salvação. Nós temos que avaliar em consulta se as pacientes estão bem psicologicamente, e é fundamental esse apoio por parte dos restantes profissionais. Não podemos ir na conversa, passa a expressão, do que a paciente quer. Portanto, se a paciente nos faz um pedido que nós consideramos que não está correto, que não se adequa ao seu corpo e que não se adequa às suas pretensões, não podemos fazer o procedimento que a paciente nos pede. É completamente ridículo nós estarmos a fazer uma cirurgia a miúdas novas, quer dizer, não tem o mínimo senso. Mas realmente isso prende-se com a questão daquela nossa espectadora que perguntava justamente a partir de que idade é que se pode uma pessoa ter esses planos ou fazer uma consulta no sentido de fazer alguma alteração deste género. Tem muito mais lógica uma adolescente fazer uma consulta nutricional para poder avaliar se está a cometer erros do ponto de vista de nutrição, que seguramente os está a cometer, e fazer essa correção do que ir procurar a cirurgia nesta fase tão precoce da sua vida. Temos que ter a sua estrutura mental bem estabelecida para que possamos explicar-lhe devidamente as vantagens e desvantagens dos procedimentos e então partir ou não para uma cirurgia, nunca em menores de idade. Ora, temos mais uma dúvida sobre... Mas já agora, antes disso, mas diria que a idade seria o quê? A partir de casos específicos, antes dos 20, alguma... limitação? Sim, alguma limitação ou não, é frequente nós fazermos a jovens de 18 anos, a partir dos 18 anos. Depende, cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher e depende, como lhe disse, tanto do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento mental da pessoa e, obviamente, do corpo também. Portanto, mas abaixo da chamada maioridade não se coloca esse cenário? Eu, pelo menos, da escola de onde venho, é essa a nossa indicação. Pronto, para sermos mais precisos também, claro, para respondermos não só a esta espectadora, como outras que tenham a mesma dúvida. E temos mais outra dúvida sobre implantes mamários. Sou Raquel Jorge, venho de Lisboa, tenho 32 anos e gostaria de saber se é possível amamentar com implantes mamários. Outro mistério. A Raquel também tem uma pergunta que é comum a muita gente, com certeza. É um mistério muito fácil de resolver, porque o implante mamário é colocado por trás da glândula ou por trás do músculo, seja como for, está sempre por trás da glândula e não no meio. Portanto, os galactóforos, os ductos que produzem o leite, que é tão necessário para a criança... Aliás, estamos a ver aqui uma imagem correspondente. Exato. Podemos ver, portanto, na imagem de cima, uma prótese mamária colocada atrás do músculo e na imagem de baixo, à frente do músculo, mas em qualquer uma das duas está atrás da glândula, como vê aquelas zonas cinzentas. Portanto, o aleitamento faz-se na zona cinzenta e amarela, e não na zona vermelha nem na zona castanha, cinzenta, que é a zona castanha, que é a prótese. A zona cinzenta, porque a zona amarela é a gordura da mulher, da pessoa. A zona cinzenta são exatamente as glândulas que produzem o leite. Portanto, a prótese não está lá no meio, a prótese está por trás. Portanto, não há problema absolutamente nenhum na colocação, na amamentação. Mas as pacientes recorrem a si quando chega à altura de serem mães, questionam-no ou geralmente é nas consultas e quando há os procedimentos que falam mais disso? Têm tendência para o procurar para lhe fazer esta questão quando decidem engravidar? É sempre uma pergunta que é colocada durante o processo da consulta e eu afirmo sempre que se pretendem engravidar no próximo ano, então mais vale esperar. Eu acho que há que prevalecer o bom senso neste tipo de situações. Naturalmente que de resto não tem problema absolutamente nenhum. Ficamos esclarecidos, aliás, muito ilustrativa esta imagem, ou estas imagens que acabámos de ver. Mas acabou o tempo que tínhamos para os nossos doutores. Já sabe que eles estão cá todas as segundas-feiras e se tiver alguma dúvida, queira ver respondida, pode enviá-la para nós, por escrito ou em vídeo, para osdoutores@sic.pt. Na próxima semana cá estarão eles outra vez, com mais dicas, mais conselhos médicos. Uma salva de palmas ao Dr. Miguel Stano, ao Dr. Tiago Batista Fernandes, à Dra. Ana Amar e o Dr. Pedro Ponte.